Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão tá em preparação para a partida contra o Central Córdoba pela Libertadores da América. Vamos analisar o mercado da bola no Flamengo. O Mengão está com o acordo praticamente fechado com o jogador Jorginho. Informações importantes sobre o Felipe Luiz, a imprensa esportiva elogiando o trabalho do técnico do Flamengo. Vamos juntos analisar, chega aqui, dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo. Coloca aí nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Paraíba, Piauí, Maranhão? Coloca aí a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral aqui no nosso canal. E também deixe seu like e nos ajude a bater uma meta aí de 3.000 likes pra esse vídeo, hein? Vamos pro vídeo de hoje, então. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Flamengo, tem Palmeiras em campo, a gente vai passar por todos os grandes clubes aqui. A semana inteira com a gente neste momento. Para isso, então, Pedro Henrique Torre agora no telão, trazendo as atualizações do Mengo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos. Pois é, Flamengo que estreia amanhã em casa na Libertadores, aqui mesmo no Maracanã, jogo 21h30 contra o Central Córdoba da Argentina. Flamengo que já começou bem os trabalhos, né, nessa Conmebol Libertadores, venceu em casa há muito tempo, não vencia fora de casa, conseguiu essa vitória sobre o Deportivo Táchira de 1-0, aquele gol do Juninho. Então abriu 1-0, abriu também 3 pontos no grupo, porque Central Córdoba e LDU empataram. Então o Flamengo é o líder do grupo, vencendo, fazendo aquele dever de casa aqui no Maracanã amanhã, amplia ainda mais essa vantagem no grupo aí, ainda se depender dos outros resultados ali, então fica ainda mais folgado. Então é muito importante essa partida de amanhã aqui no Maracanã. O Flamengo espera que volte a ser uma fortaleza ali, teve um período muito bom, de um Penharol a outro, digamos assim, né? De 2019 a 2024, porque ano passado o Flamengo acabou derrotado, perdeu aquela invencibilidade longa que tinha ali, 17 vitórias consecutivas, mais de 20 jogos em sequência no Maracanã sem perder, e foi um baque aqui no ano passado. Mas o Felipe Luiz e seus comandados vêm muito bem, a expectativa é muito boa, jogadores recuperados aí. O Danilo talvez ainda, pode ser que demore mais um pouquinho, aí fica uma grande expectativa. Bruno, Mário e amigos, será que o Pedro pode ser relacionado já para essa partida contra o Central Córdoba? Vai demorar mais um tempinho, pelo menos para sentir o gostinho, a emoção de estar novamente entre os relacionados. Aí depende ainda, tem um treinamento, ele está treinando com o grupo. Felipe Luiz, na última coletiva de imprensa, depois do triunfo sobre o Vitória lá na Bahia, ele disse, está muito perto. O doutor pode falar um pouquinho melhor, mas está muito perto. Então, ele tem usado cautela, mas aí seria aquele... Vai ser passo a passo, Pedro, sabe? Entrando alguns minutinhos, para depois, quem sabe, completar 45 minutos, 90 minutos, e lá no Mundial ele está um pouco mais próximo da sua forma, quem sabe. Então fica essa expectativa aí, mas o Flamengo tem que cumprir o seu papel aqui amanhã no Maracanã, contra o Central Córdoba, 21h30, é Libertadores e vale demais aqui no Maracanã. Bruno. E quando a gente fala do Flamengo do Felipe Luiz agora com 27 partidas de invencibilidade, está a 2 jogos da marca do JJ, do Jorge Jesus, que tem 29 jogos de invencibilidade pelo Flamengo. Trabalho impecável do Felipe Luiz, e ontem o Flamengo com algumas novidades. Flamengo com o Gerson de volta, com a Arrascaeta, enfim, jogadores que não atuaram na Venezuela ontem voltaram à equipe. Tem a reclamação dos torcedores rubro-negros sobre a falta de pontaria, que não é de hoje, não vem de hoje, convenhamos, mas o Flamengo venceu o seu leão, Vampeta, venceu o Vitória lá em Salvador. Eu assisti o jogo, né, Pedro? O Flamengo poderia ter saído no primeiro tempo com uns 3-0, né? Bola na trave, cabeçada do Everton Cebolinha para fora, Gerson também. Quer dizer, fez um primeiro tempo muito bom o Flamengo, não abriu para cá. O Vitória, a gente sabe, né, do poder aquisitivo e tudo, a diferença é muito grande, né? Mas o Flamengo ganhou por 2-1, poderia ter feito mais. Saiu com a cavalaria toda. Se você pegar o time do Flamengo, eu acho que o único titular que é o Pedro que não estava, né? Que aí não seria o Juninho, seria o Pedro, mas o time titular todinho do Flamengo jogando, acho que vai ser esse time titular base do Flamengo quando o Pedro voltar, sem o Juninho.
O Vitória no segundo tempo equiparou, tomou um gol ali no finalzinho do Bruno Henrique, né? Mas o Flamengo jogou bem, fez um primeiro tempo muito bom, perdendo muito gol. É um time que vai ser. O time vai ser batido na temporada, viu? Principalmente pelo plantel. O Pedro já tá voltando. Provavelmente já vai ser relacionado aí daqui a uma semana. No jogo de ontem, o Mauro até trouxe a informação que tinha uma expectativa nos bastidores de que o Pedro pudesse ficar ontem, pelo menos no banco de reservas. Tá prestes a voltar. O Vitória chegando reforços aí, eu acho que o Vitória vai brigar de novo pro nosso americano. O Vitória tem time para não poder cair. Olhando os plantéis que eu tô vendo agora, começando na segunda rodada, né? Tá tudo ali, 2 jogos, pegou o Flamengo, Juventude, né? O Flamengo ali com 4 pontos, a diferença de saldo de gol pro Corinthians. Mas tá tudo muito cedo ainda para fazer uma análise em relação ao Vitória. O Flamengo não, o Flamengo vai brigar por título mesmo, né? Em todas as competições. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, falando aqui da vitória do Flamengo, fora de casa, contra o Vitória, lá em Salvador, no Barradão. 2 para o Flamengo, 1 para o Vitória. E a gente comentava aqui sobre a falta de pontaria desse Flamengo. Tem sido tema de debate entre os torcedores rubro-negros. No jogo de ontem, Flamengo 14 finalizações contra 5 do Vitória. Obrigou o goleirão do Vitória a fazer 5 defesas, o Lucas Arcanjo, o time do Flamengo. E os torcedores comentando essa falta de pontaria. No jogo contra o Deportivo Táchira, se falou sobre a criação do Flamengo, setor de meio de campo, mas ali Flamengo desfalcado, sem Gerson, sem Arrascaeta, eles fazem muita falta. E ontem o tema foi a falta de pontaria sem o Wesley também no jogo contra o Deportivo Táchira. E ontem se comentou, né, sobre essa falta de pontaria do Flamengo, que parece não ser um problema de agora, né? Um problema que surgiu ontem, já há muito tempo, né? O Flamengo sofre com essa falta de pontaria que poderia trazer mais tranquilidade ao Flamengo em alguns jogos, como o de ontem. Estava ganhando por 1-0, poderia estar ganhando por 2-3, só que aí sofreu o gol de empate e o torcedor questiona, né, essa falta de pontaria rubro-negra. Mauro Betting. Pois é preocupante mesmo é você não criar oportunidades. O Flamengo as fez, como destacou o Vampeta. O primeiro tempo já podia ter definido, o segundo tempo define. E eu queria enaltecer de novo um dos caras que eu, não só no futebol de hoje, mas no futebol de sempre, é um dos maiores estrangeiros da história do futebol brasileiro, que é o Arrascaeta. Como joga, como foi campeão, como jogou pelo Cruzeiro e desde 19 o que faz pelo Flamengo e vivia ou ainda vive a sua pior fase no Flamengo com uma série de circunstâncias, idade, condições físicas e tal, e também concorrência extremamente qualificada em quantidade por óbvio e qualidade. Mas no lance do gol, ele rouba a bola como se fosse um volante e bate como se fosse um Arrascaeta, né? De bico, e de novo, que é das tantas bobagens que a gente fala, o cara chutou de bico. Sim, só citar 2 lances de Copa do Mundo. Do tetra do Romário contra a Suécia em Detroit e da semifinal da Copa de 2002, o Ronaldo contra a Turquia, né? Só faz gol de bico quem sabe, né? E o Arrascaeta sabe e muito, né? Ele rouba a bola e vai e faz um golaço contra o Vitória. O Vitória empata, no lance até diria fortuito, era para estar uns 2 ou 3 Flamengo, o Vitória empata. Seria um momento complicado, não fosse o Flamengo colocar em campo de novo esse jogador também extraordinário para decidir, que é o Bruno Henrique. Pelo lado ou por dentro, como estava, para fazer o gol da vitória justíssima do Flamengo e apertada pelo que foi. E já havia sido assim na estreia no Maracanã no sábado, contra um dos candidatos ao título, que é o Internacional, com um trabalho bárbaro, mais um do Roger Machado. Naquele primeiro tempo o Inter foi até melhor. O Flamengo no segundo tempo já podia ter vencido um excelente adversário como o Colorado e ontem podia ter vencido com muito mais tranquilidade. Não causa espécie. É o Flamengo que vai lutar pelo título brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Se vai ganhar os 3, a gente evidentemente não sabe, até porque são 2 de natureza mais perigosa, porque é indefinível com seus torneios de mata-mata, mas no brasileiro, para mim, é o favorito Flamengo, pelo nível de disputa, pela qualidade do Felipe Luiz, que tem, de fato, além desses 27 jogos de invencibilidade, só perdeu no ano passado no Brasileiro Fla-Flu, perdão, deve ser um pilhado aqui. Mas o Felipe, de novo, tem mais títulos do que derrotas na carreira, né? Já pelo Flamengo, sem contar os do Sub-17, o Mundial Sub-20 em agosto do ano passado, pelo Flamengo contra o Olympiacos. É isso aí. O Felipe, claro, vai chegar um momento que ele vai ter, óbvio, mais derrotas do que vitórias, mas é um excelente trabalho com o time, com o elenco, sem o Brás, que é ótimo, sem o Landim, que é ótimo, sem o Danche de Abranches, que é ótimo, com o Boto, que é muito bom. O Papo é da mesma linha, mas enfim, o Boto faz um trabalho legal até de cerco, de bloqueio, de blindagem, de vestiário, está fazendo um excelente trabalho como o do Felipe e o potencial é esse. Até que não joga tão bem, ganha e vai ser assim o ano do Flamengo.
A gente fala aqui da falta de pontaria, o Pedro tá voltando, talvez resolva essa falta de pontaria do Flamengo, que cria muitas oportunidades, como eu passei aqui os números. Bruno Prado, é um time muito sólido, mesmo assim o Flamengo é um time muito sólido, favorito nas competições que entra para disputar, seja Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O Flamengo hoje é o favorito, o time do Felipe Luiz, 26 jogos, agora 27 jogos de invencibilidade. A marca do JJ é de 29, só prova o quão sólido é esse time do Flamengo, Bruno Prado. O time tá bem, vai disputar os títulos, só não pode achar que vai atropelar todo mundo, né? Que aí fala, só ganhou de 1-0 do Tátiras, foi 2-1 só contra o Vitória. É normal, não é assim que você vai chegar, vai atropelar, vai ganhar de todo mundo de qualquer jeito. Contra o Táchira jogou mal. Vai ter jogo que vai jogar mal. Ontem não jogou mal, não. Ontem fez um bom jogo, foi melhor que o Vitória. Até poderia ter vencido com mais tranquilidade. Essa questão de perder gol é uma questão bem antiga do Flamengo, já de alguns anos. E o campeonato é assim mesmo, não é fácil você ganhar jogos assim, não é fácil ganhar do Vitória no Barradão, não é fácil ganhar do Sport na Ilha do Retiro, ganhar do Juventude em Caxias, no Ceará, em Fortaleza. O Campeonato Brasileiro tem essa dificuldade. O ano passado, como foi Vitória e Flamengo? 2-1 pro Flamengo, um gol do Carlinhos pelo Flamengo no final do jogo. Então, nunca é um jogo fácil. Até agora, em 2 rodadas do Brasileiro, só o Palmeiras contra o Sport e o Flamengo contra o Vitória venceram fora de casa. São os favoritos. São, não à toa. Quem for disputar o título vai ter que ganhar esses jogos. Quem não for disputar, se você fizer a sua parte em casa, o Vitória mesmo. A princípio, primeiro somar ponto para não cair e depois tentar uma Sul-Americana, como foi ano passado. Qual é a chave do Vitória? Ganhar no Barradão. Vai conseguir alguns pontos fora, mas ele tem que ganhar no Barradão. Ele ia até ganhar no Flamengo. O ano passado, ele perdeu no Barradão para o Palmeiras. Sim, pro Flamengo. Pro Flamengo e pro São Paulo. Depois ele começou a bater em todo mundo. O Atlético goleou. Sim. Fez os pontos e tá lá, Sul-Americano. E essa é a chave do Vitória. Perder pro Flamengo em casa é normal, porque o Flamengo deve lutar pelo título. Se for lá o Palmeiras e ganhar, aí vai ter algum time que tá bem, talvez o Inter vá lá e ganhe, mas quando o Vitória recebeu o Juventude, ele tem que ganhar. Como ele perdeu em Caxias, tem que ganhar. Recebeu o Ceará, tem que ganhar. Recebeu o Bragantino, tem que ganhar. O Mirassol, tem que ganhar. Perdeu o ano passado do Botafogo também, que foi o campeão. Esse é o que é o campeão, que também é um... Perdeu dos times que foram para o Libertadores. É isso, mas são campeonatos diferentes, né? Então o Flamengo, ele vai brigar pelo título, ele tem que ir lá em Salvador e conseguir alguma coisa. Ele tem que vir aqui em Bragança, conseguir alguma coisa. Em Mirassol, mesma coisa. O Vitória não. O Vitória tem que ganhar em casa dos times, principalmente dos times do meio para baixo da tabela, já que são objetivos diferentes. E não será fácil. O Flamengo não ganhou fácil em Salvador, apesar de ter jogado melhor o tempo inteiro. E quando for em Caxias vai ser duro, quando for lá em Fortaleza com o Ceará vai ser duro, quando for no Recife vai ser duro, como foi pro Palmeiras. É só entender isso, que às vezes o que atrapalha o Flamengo é a megalomania, assim, de achar que o Flamengo tem que ganhar de 5-0 todos os jogos. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. E olha só, hoje, nessa terça-feira, tivemos o treino do Flamengo e olha só, é o dia D pro Pedro. Hoje é o dia D pro Pedro. Ou melhor, o dia D do Pedro. Por quê? O treinamento dessa terça-feira foi fundamental. Teve a participação do Pedro, né, nesse treino. E é fundamental para a decisão do Felipe Luiz escalar o time nessa quarta-feira pela Copa Libertadores da América contra o Central Córdoba, né? No treino dessa segunda-feira, no caso que foi ontem, o Pedro ele participou normalmente das atividades com a equipe principal e tem chance de ser relacionado. Então, olha só, o Felipe Luiz ele colocou o Pedro para treinar na equipe principal do Flamengo, fazendo seus testes. Com certeza está fazendo ali um esquema de jogo para o caso do Pedro. A gente já sabia que quando o Pedro retornasse, o Felipe Luiz ia fazer o sistema do Flamengo funcionar ali em função pelo Pedro. Então eu acho que o Pedro tem grandes chances de voltar nessa partida contra o Central Córdoba que acontece nessa quarta-feira. Talvez se ele não chegue como titular, eu acho que como titular ele não será, na minha opinião, mas eu acho que ele pode entrar ali no segundo tempo, ganhar minutagens, uns 30 minutos do segundo tempo, para ele começar ali a se adaptar novamente e aí voltar com tudo de uma vez. E aí, meu amigo, é pedrão neles, é pedrada neles. Vamos ver o que vai acontecer. Palpites para a partida entre Flamengo e Central Córdoba. Eu vou deixar o meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 3-0 em cima do Central Córdoba. Mengão começa a carimbar já o passaporte para as oitavas da Libertadores da América, hein? Eu acho que o Mengão vai vencer essa partida. Maracanã deve estar lotado. O Mengão deve vencer essa partida
contra o Central Córdoba. Vamos torcer, nação, pela volta do Pedro no Maracanã, cheio, lotado. Cara, vai ser demais a volta do Pedro. Toda a torcida do Mengão torcendo pela volta do Pedro, que volte logo, que volte fazendo inúmeros gols, que seja goleador da Libertadores da América. Tamo juntos, nação! Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.